Tem certos assuntos que a gente pode discutir mesmo sem ter muito fundamento, né? Por exemplo, qual é a cidade mais legal para a gente viver no Brasil? Não vou nem propor no 999-592-100, mas sabe, sei lá, é o Rio, é São Paulo, é Belo Horizonte. Eu vivi 6 anos em Brasília, adorei viver em Brasília. É Brasília, é Campo Grande, a terra da nossa Lana Canepa, colega de bancada do Jornal da Band. Manaus, Recife, eu também vivi em Recife, adorava principalmente sexta-feira, porque estava pertinho do sábado, aí final de semana no Recife, cheio de opções. Floripa, aliás, falando de Floripa, beijo para o Fábio Veiga, publicitário, para Dani, amigos queridos, sempre que eu vou para lá, faz tempo que eu não vou, recebe com carinho especial, ouvintes da Band News no meio do dia, é Floripa. Então, você pode encontrar argumento para escolher a cidade, você pode escolher o critério que você quiser, pode ser objetivo, eu gosto dessa cidade, da minha cidade ou daquela outra cidade, porque o número de bares e restaurantes é maior, menor, a limpeza, o trânsito é mais civilizado, pouco importa, né? Mas são assuntos que não tem muito certo e errado, não dá para você dizer. Aí tem certos assuntos que fica difícil você discutir, porque o caráter emocional do debate é muito alto. Eu estou falando, por exemplo, de política. Imagina você tentar debater de forma civilizada os pontos positivos e negativos do governo Fernando Henrique, do governo Lula, do governo Bolsonaro. Vai tentar fazer isso, por exemplo, nas redes sociais. Ou numa mesa de bar, quando a gente voltar a ter bar. Não dá. É impossível. Qualquer que seja o ângulo, vai dar confusão, vai dar debate e tal. O fato é que não tem muito certo e muito errado numa discussão sobre cidades ou sobre governo. São pontos de vista, são impressões. Você pode valorizar o que eu não valorizo, né? Eu valorizo alguma coisa que talvez você não ache tão importante. Por exemplo, eu valorizo muito a liturgia do cargo. Isso é uma coisa que eu já falei mais de uma vez aqui, muita gente concorda. Me incomoda ver o presidente falando palavrão. Me incomoda ver ele falando de maneira informal. Me desagrada. Mas o Bolsonaro faz isso, o Lula fazia isso. Eu prefiro o estilo do Fernando Henrique, o estilo do Temer. Sabe, o presidente, ele não é uma pessoa. Na minha visão, o presidente é o ocupante da presidência. Então, quando ele passa a ser o presidente, ele passa a ocupar a presidência. Como se ele fosse um mergulhador e tivesse que usar aquela roupa especial de mergulho, ele tem que usar a roupa especial de presidente. É como se ele estivesse sempre com a faixa. Então exige um comportamento que quando eu não vejo eu me incomodo. Mas isso é uma opinião, eu valorizo isso. Tem gente que diz, olha, isso não importa, dane-se, né? Vai te catar, cala a boca. É um jeito, né? Mas tem um tipo de discussão que tem sim o certo e o errado. Não cabe achar, não é assim, não cabe relativizar, não dá para você tentar acomodar. Ela salta aos olhos de um jeito que é gritante, né? E uma dessas discussões está na pele de uma parcela da população e só aparece aos olhos do conjunto da sociedade quando esse conjunto da sociedade leva um soco na boca do estômago, e eu estou falando do racismo, né? Todos os dias uma parcela da sociedade, que é a parcela formada por negros e pardos, sente na pele o racismo. Pode variar o grau, pode variar a forma, mas sente o racismo, sabe do racismo, vive o racismo. E a outra parcela, que não é negra e não é parda, não dá atenção devida, não porque seja racista, não porque não tenha olhos para enxergar, mas porque não sofre o racismo. Então acaba olhando para os seus desafios do dia a dia, vai tocando a vida e vai deixando essa discussão de lado. Aí vem uma cena inacreditável, como a que a gente viu, em que um policial branco nos Estados Unidos mata um negro que estava algemado, imobilizado, não estava resistindo à prisão. Tinha outros 2 policiais em cima dele, um outro ângulo mostra. Aí o policial agiu por violenta emoção, porque ele estava prendendo um cara que matou 10 crianças, né? Ele passou dos limites, porque ele prendeu um assaltante de banco que deixou 50 reféns, torturou, matou cliente. Não é nada disso. O George Floyd era suspeito de tentar passar uma nota falsa de $20. Se é que isso aconteceu. Aí o policial ficou com o joelho no pescoço dele por 9 minutos e matou o cara por asfixia. Ele era um criminoso? Não, ele era negro.
E a frase dele, eu não consigo respirar, virou um grito que tomou conta de manifestações nos Estados Unidos, na Europa, acabou expondo, de certa forma, um presidente ridículo na maneira de reagir às coisas, o presidente americano, e expondo também a força do racismo, o peso do racismo. Os negros nos Estados Unidos são 13% da população e são 26% dos mortos pela polícia. É o dobro. E são 40% da população carcerária. Não tem discussão para um número desse. Não dá para você falar, não, mas veja bem. A não ser que alguém venha com um argumento inadmissível de discussão sobre genética, pelo amor de Deus. A matemática é 13% da população, 13% dos mortos pela polícia, 13% da população carcerária. Como 13% da população, 26% dos mortos pela polícia, 40% da população carcerária? Não dá. Aí a gente discute esse assunto como se a gente pudesse olhar para os Estados Unidos e falar, puxa vida, a vida do negro nos Estados Unidos deve ser dura mesmo, né? Ou seja, aqui no Brasil, a gente encontrou uma solução mais adequada. E os números não deixam a gente falar isso, né? Os números mostram que a gente tem um grande desafio nos Estados Unidos, até a gente, no Brasil, até a gente poder, eventualmente, poder olhar para os Estados Unidos e lamentar a realidade americana. Você pega as estatísticas, os dados americanos são mais radicais do que no Brasil, mas a lição de casa que a gente tem aqui é monumental. Partindo do dado essencial, 53% da sociedade brasileira é formada por negros e pardos. 9,3% se declaram negros, 46 ponto alguma coisa se declaram pardos. Então, qualquer dado que destoe desses 53% tem que chamar atenção. Aí você pega, entre os presos brasileiros, 62% de pretos e pardos. 75% das vítimas da polícia, negros ou pardos. 75% de uma população de 53%. Você pega o último dado disponível, para variar atrasado, se refere a 2018. 6.220 mortes provocadas pela polícia. Eram 4.665 negros, 1.550 brancos. Se a gente seguisse a estatística, seria 3.296 negros e pardos. Isso foram 4.665. Então tem 1.369 a mais do que a proporção. Pega entre os 10% mais pobres da população brasileira. 78% de negros. Não é 53%, 78%. Um terço dos brancos não tem instrução ou tem ensino fundamental incompleto. Um terço. No caso dos negros, 50%. Ué, 50%. Por que a taxa entre os negros é 50% e a taxa entre os brancos é um terço? Um quarto da população branca tem ensino superior completo. Um quarto da população branca. Alguém pode dizer, não negra. No caso dos negros, 9%. Por que 9% e não um quarto? E aí a gente olha para o topo em busca de exemplos e a gente vê o quê? Estou chamando de topo a elite. Pega os parlamentares no Congresso, 18% de negros. Vai para o STF. Dos 11 integrantes atuais, e mais 270 e tantos ministros que passaram por lá, a gente teve 3 negros. Um deles foi o Joaquim Barbosa. 3 em 280 ministros. Aí vai para o STJ. O STJ tem 33 ministros. Um negro, atual, Benedito Gonçalves, está lá. Aí você pergunta e a assessoria do STJ informa o seguinte, antes dele nenhum. Então ele é o único, é o primeiro. Pega os juízes da primeira instância, 79% de brancos. A diferença é brutal. Vai para a segunda instância, a diferença aumenta. Dá 12% de negros e pardos só. Então, essa realidade, ela é muito forte no Brasil também, né? Ela é muito forte. Alguém pode dizer, não, mas nos Estados Unidos é ainda pior. Pode até ser que nos Estados Unidos seja ainda pior, mas não importa. Ela é muito forte no Brasil. E ela tem que ser enfrentada como uma doença. Com a preocupação, com a seriedade que a gente está discutindo o Covid, coronavírus.
Não dá para ser uma coisa... é uma questão ali que quando aparece um eu não consigo respirar, a gente fica sem respirar um tempo e dali a pouco a gente volta a respirar normalmente dentro desse ambiente irrespirável. Não. É preciso encarar essa discussão com uma seriedade brutal, a seriedade do coronavírus, e também com políticas afirmativas, com política de cotas. Seria muito mais legal, vamos resolver na base, cada uma das escolas, lá no maternal, no ensino fundamental, a gente começa a combater o racismo, a desigualdade racial. Tudo bem, claro que seria bárbaro que fosse assim, só que não é assim, não está sendo assim. Então, enquanto não tem jeito, a gente não tem outra forma de fazer isso que não criar a cota, trabalhar com a cota, que funciona como uma espécie de trampolim para compensar essa desigualdade brutal, né? A chance da população negra no Brasil ter um diploma de graduação, nas últimas décadas no Brasil, aumentou 4 vezes, graças às políticas afirmativas, graças às políticas de cotas. Depois de mais de 15 anos, desde as primeiras experiências aí de ações afirmativas no ensino superior, a quantidade de negros e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2% em 2000 para 9% em 2017, 2018, o último dado disponível. É importante, quadruplicou, é importante. Em 2011, você tinha 8 milhões de matrículas, 11% feitas por alunos negros ou pardos. 2016, último censo, tinha sido 30%. É importante, cresceu. É só isso que vai resolver? Não, mas é importante, cresceu. Temos que olhar para isso com admiração. Olha, esse é um caminho. É o caminho? Não, não tem o. Tem vários, mas é um. Então a gente tem um legado, que muitos chamam de largado mesmo. Largado, que atinge os negros até hoje. Eles têm menos terra, quando você vai olhar a propriedade rural. Eles têm menos propriedade privada, quando você vai olhar o número de registros de imóveis em propriedades de pessoas. Você vai ver que tem menos trabalho, tem menos educação e tem menos oportunidade. Não dá para negar isso, não dá para ignorar isso, né? A gente tem que aproveitar, de alguma maneira, um momento pavoroso, uma cena pavorosa como essa que a gente viu, para colocar esse assunto entre as nossas prioridades nacionais. A gente não vê isso na discussão governamental. A gente não vê isso na discussão do presidente da República. O presidente da República não deu uma declaração sobre o eu não consigo respirar, que tenha sido em favor de quem morreu. Nós não vimos essa declaração ainda. E é importante que fique bem claro, o racismo no Brasil, assim como a Covid, não é uma gripezinha.